Seria Jesus uma cópia de outros líderes e mestre religioso de outras religiões? Mas, se isso for verdade, então o Jesus místico do cristianismo nunca existiu. E você que é cristão, escute esse estudo até o final e veja se faz sentido ou não, pois existe oceanos de mentiras no cristianismo. Vamos ao estudo. O Jesus do cristianismo é uma cópia de outros líderes de outras religiões antigas. Embora o Eterno Altíssimo enviou seus profetas para informar os israelitas da sua palavra e enviou homens para salvá-los das mãos dos seus inimigos, nunca, jamais foi intenção do Eterno para que eles servissem e adorassem esses homens. A conclusão que eu pude perceber é que mesmo alguns historiadores cristãos e povos como ebionistas, reconhecendo a falsificação desta cidade, defendem a existência de um povo chamado nazarenos, mas é irrevogável não entender que se tratava de uma seita edomita, judaica, da época, não tendo qualquer fundamento hebraico, tradição ou costume dos hebreus, pois os mesmos tinham sido expulsos por Roma. Jesus, Yeshua, e Alshua, é um plágio de outras religiões de civilizações antigas. Tamuz, deus da Suméria e Fenícia, morreu como uma chaga no flanco e, 3 dias depois, levantou-se do túmulo e o deixou vazio com a pedra que o fechava a um lado. Belém era o centro do culto a Tamuz. Horus, ano 3000 Aek, deus egípcio do céu, do sol e da lua. Nasceu de Ísis de forma milagrosa, sem envolvimento sexual. Seu nascimento é comemorado em 25 de dezembro. Ressuscitou um homem de nome El-Azarus. Um de seus títulos é Krst ou Karast. Lutou durante 40 dias no deserto contra as tentações de Set, divindade comparada a Satanás. Batizado com água por Anup. Representado por uma cruz. A trindade Atom, o Pai, Horus, o Filho, e Ra, comparado ao Espírito Santo. Mitra, século 1 Aek. Originalmente um deus persa, mas foi adotado pelos romanos e convertido em deus Sol. Intermediário entre Ormuzd, Deus Pai, e o homem. Seu nascimento é comemorado em 25 de dezembro. Nasceu de forma milagrosa, sem envolvimento sexual. Pastores vieram adorá-lo, com presentes como ouro e incenso. Viria livrar o mundo do seu irmão maligno, Arimã. Era considerado um professor e um grande mestre viajante. Era identificado com o leão e o cordeiro. Seu dia sagrado era domingo, Sundai, dia do sol, centenas de anos antes de Cristo. Tinha sua festa no período que se tornou mais tarde a Páscoa cristã. Teve 12 companheiros ou discípulos. Executava milagres. Foi enterrado em um túmulo e após 3 dias levantou-se outra vez. Sua ressurreição era comemorada a cada ano. Atis, Frigia, Roma, ano 1200 Aek. Nasceu dia 25 de dezembro. Nasceu de uma virgem. Foi crucificado, morreu e foi enterrado. Ressuscitou no 3º dia. Buda, século 5 Aek. Sua missão de salvador do mundo foi profetizada quando ele ainda era um bebê. Por volta dos 30 anos inicia sua vida espiritual. Foi impiedosamente tentado pelas forças do mal enquanto jejuava. Caminhou sobre as águas, Anguttara Nikaya 3:60. Ensinava por meio de parábolas, inclusive uma sobre um filho pródigo. A partir de um pão alimentou 500 discípulos, e ainda sobrou, Jataka. Transfigurou-se em frente aos discípulos, com luz saindo de seu corpo. Após sua morte, ressuscitou, apenas na tradição chinesa. Baco/Dionísio, século 2 Aek, deus grego-romano do vinho. Nascido da virgem Semele, que foi fecundada por Zeus. Quando criança, quiseram matá-lo. Fez milagres, como a transformação da água em vinho e a multiplicação dos peixes. Após a morte, ressuscitou. Era chamado de filho pródigo de Zeus. Hércules, século 5 Aek, nascido da virgem Alcmena, que foi fecundada por Zeus. Seu nascimento é comemorado em 25 de dezembro. Foi impiedosamente tentado pelas forças do mal, Hera, a ciumenta esposa de Zeus. A causadora de sua morte, sua esposa, se arrepende e se mata enforcada. Estão presentes no momento de sua morte sua mãe e seu discípulo mais amado, Ilas. Sua morte é acompanhada por um terremoto e um eclipse do Sol. Após sua morte, ressuscitou, ascendendo aos céus. Krishna, ano 3228 Aek. Trata-se de um avatar do deus Vishnu. Um avatar é como se fosse a personificação ou encarnação de um deus. Nasceu no dia 25 de dezembro. Nasceu de uma virgem, Devaki, divina. Uma estrela avisou a sua chegada. É a segunda pessoa da Trindade. Foi perseguido por um tirano que requisitou o massacre dos milhares dos infantes. Fez milagres. Em algumas tradições morreu em uma árvore. Após morrer, ressuscitou.
Estas coincidências biográficas, segundo os defensores de Jesus, provam que os autores dos evangelhos, ao escreverem as histórias de vida de Jesus, Yeshua e Yahshua, tomaram emprestados relatos e feitos de outros deuses antigos ou heróis. Embora Flávio Jósefo, Tácito, Suetônio e outros historiadores antigos sejam frequentemente citados como evidência de um Jesus histórico, de acordo com estes autores as historias são derivadas, não originais. Jósefo, o mais antigo desses autores, nasceu, no mínimo, 5 anos após a morte de Jesus. Não há nenhum testemunho direto dos fatos. Além disso, os antigos relatos não cristãos de Jesus foram escritos quando o cristianismo já era generalizado e alguns parágrafos dos livros de Jósefo são questionados, supondo-se que foram mais tarde interpolações cristãs. Aqui na passagem, está sendo dito que Jesus, Yeshua e Yahshua, é o Filho unigênito do Eterno. Vamos ver se isso tem algum respaldo no Antigo Testamento. Êxodo 4:22. Então dirás a Faraó: assim diz o Eterno, e Israel é meu filho, meu primogênito. Números 8:17. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que, na terra do Egito, feria todo primogênito, o santifiquei para mim. Concentre a sua vida e deposite sua fé em algo totalmente racional. O verdadeiro e único Messias acabará com as guerras e trará alegria e tranquilidade a todo o seu povo que está espalhado em todas as nações. O Messias deve preencher todos os requisitos. Pré-requisitos que identificam o Messias. 1. O Messias é hebreu. Números 24:17. Deuteronômio 17:15 e 18:15. 2. O Messias deve ser descendente da tribo de Judá. Gênesis 49:10. 3. O Messias deve ser descendente legítimo do rei Davi. 2 Samuel 7:11, 29. Salmos 89:29, 37. Jeremias 23:5, 33, 15, 17. 1 Crônicas 17:11. 4. O Messias deve ser descendente do rei Salomão, filho de David. Malachim Aleph/1 Reis 9, 4, 5, Divrei Yamin Aleph/1 Crônicas 22, 9, 10, Divrei Yamin/2 Crônicas 7, 18, 5. O Messias não pode ser descendente de Jeconias conforme já foi visto na genealogia. Jeremias 22, 24, 30. 6. O Messias tem, de acordo com as profecias, a missão sagrada de reunir e restaurar as duas casas de Israel, Judá e Efraim, Reino do Norte. Isaías 11, 1, 10, 13, 16, 27, 12, 13, 43, 5, 6. Jeremias 13, 18, 54. Ezequiel 37, 16, 25, 7. O Messias e sua vinda se ligam intrinsecamente à construção do terceiro templo que será símbolo de uma nova aliança. Ezequiel 37, 26, 28. Isaías 2, 1, 4. Miqueias 4, 1, 4. Zacarias 6 e 12, 13. 8. O Messias deve trazer segurança e tranquilidade para todo o seu povo. Isaías 2, 4, 11, 6, 8. Miqueias 4, 3, 4. Zacarias 9 e 10, 16. 9. O Messias influenciará o mundo todo para reconhecer e servir apenas o eterno Criador. Isaías 11, 9, 45. Sofonias 3, 9. 10. O Messias deve julgar o mundo com as leis do eterno Quissaom, a verdadeira justiça,